teremos o conteúdo do segundo bimestre, do segundo volume da nossa apostila. Então, nosso conteúdo vai ser a arte em meio à censura. Então, nós temos ali já nas primeiras páginas do nosso material didático algumas questões que se relacionam com a censura. Então, nós temos a Constituição Brasileira, que proíbe a censura de toda atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Você acha que a Constituição é respeitada nos dias atuais? Sim ou não? E será que existe censura em outros países? E será que existe Constituição e direitos para que essa censura não ocorra? Então, fica aí uns questionamentos para você pensar e também, se você quiser dar uma pesquisada sobre outras constituições, sobre outros países, como que acontece. Você já sofreu algum tipo de censura? Ou o que você faria se você tivesse sofrido algum tipo de repressão? Você acha que proibir as pessoas de ir e vir agora na quarentena é um tipo de censura ou não? Questionamentos. Então, nós temos na página número 3, pessoal, um exemplo de ditadura militar que aconteceu no Brasil na época do Getúlio Vargas. E nesse período da história do Brasil houve muitas censuras de várias formas. Então, teve torturas, teve assassinatos, teve mortes de muitas pessoas e também na área da arte. Os artistas foram proibidos de fazerem composições artísticas porque na época do Getúlio Vargas foi criado o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Nesse Departamento de Imprensa e Propaganda, todas as formas artísticas, músicas, textos, todas as coisas que fossem vinculadas à imprensa, ele passava então por esse departamento e esse departamento decidia se iria ser notificado ou ser publicado essa música, esse texto ou qualquer obra artística ou não. E daí nós temos então o Cildo Meirelles, que ele é um artista muito conhecido, muito famoso, que ele fez então uma intervenção para burlar essa censura feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Então ele foi muito inteligente na forma da sua arte. O que ele fez? Um jornalista foi morto na ditadura militar, que o nome dele é Herzog. E ele foi morto, não se sabe quem que matou ou de que forma, enfim, mas uma imagem dele supostamente enforcado foi viralizada então nesse período. E o artista Cildo Meirelles fez um carimbo e carimbou cédulas de cruzeiro com a seguinte frase: quem matou Herzog? Era um questionamento. Então ele burlava essa censura de uma maneira muito sutil e muito conceitual. Bom, então o Cildo Meirelles ele fez essa obra artística que ela entra então na arte conceitual. Por quê? Porque não é a obra em si, o material a ser feito, mas sim o conceito que traz a obra artística. Porque ele traz toda uma crítica, então chega muito à arte política, à arte crítica. Então, nas artes visuais, nós temos o Cildo Meirelles, que ele vai fazer outras várias intervenções. Tem o Quarto Vermelho, ele continua ainda fazendo essas intervenções. Ele fez uma do Cadê Amarildo, ele também carimbou em notas de real, agora, recentemente. E também fez um carimbo da Marielle e também carimbou nas cédulas de dinheiro. E circulou também ainda essas intervenções ainda nos dias de hoje. Então, a gente pode perceber que na arte são intervenções que eram feitas lá na ditadura militar, mas que ainda continua repetida nos nossos dias atuais. Então, é necessário que a gente precise
e abrir os olhos e ver também como que está acontecendo a nossa sociedade nos dias atuais, como que acontece essa censura. Mas não foi só nas artes visuais também e na literatura que foi censurada obras. Então esse departamento aqui, que ficava responsável para saber o que era publicado ou não, ele também começou a analisar as letras das músicas. Então nós temos o Chico Buarque e o Gilberto Gil, que participam de festivais de música, e que nesses festivais que eles participavam, eles também não eram autorizados de cantar. E eles começaram a boicotar as músicas e letras compostas na época. Então, uma das músicas que é um grande ícone é a música Cálice, que é uma música que remete à liturgia, onde diz que Jesus fala para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Mas essa letra também ressoa como cálice, da palavra que dá a ordem para a pessoa calar-se, né? Ficar calado. E quando o Gilberto Gil e o Chico Buarque vão apresentar essa música, eles participam de um festival, o microfone do Chico Buarque é cortado e ele não consegue terminar a letra da música. Então ele realmente foi censurado no ato da música. Ele foi silenciado, ele foi calado quando ele estava apresentando essa música, certo? Então, na página número 4 e na página número 5, vocês terão um aprofundamento um pouquinho maior em referência a isso que eu comentei com vocês, desses eventos, que vai falar sobre o Chico Buarque, sobre o Gilberto Gil, e ali também vai trazer algumas estrofes da música Cálice. 40 anos depois da ditadura militar, nós temos outros artistas que também fazem música de protestos, tá? Um desses artistas é o Criolo, que é um rapper paulistano que pegou a música Cálice e ele fez uma recomposição falando sobre a realidade que ele vive na favela paulistana. Então tem a letra da música que vai falar sobre o que ele precisa ser afastado. Então ele pede: afasta de minha biqueira. Ele vai falar sobre várias coisas nessa letra para justamente retratar a realidade dele, certo? Pessoal, então eu vou pedir uma gentileza que vocês baixem nos seus celulares o aplicativo do RA Positivo, e depois, baixado o aplicativo, vocês vão poder usar esse código QR Code para que vocês aprofundem um pouco mais sobre os músicos que utilizaram a música como protesto. Então você vai apontar o celular aqui para esse código e você vai abrir ali vários artistas e várias músicas que tiveram metáforas e que tiveram mensagens que passaram para a população, contando de como que era a realidade deles, ok? E outra atividade também, pessoal, eu gostaria que vocês criassem um meme e desenhassem ele numa folha. Depois vocês vão guardar esse meme no portfólio. Esse meme, pessoal, eu quero que vocês pensem em uma forma de propagar um tipo de informação, mas essa informação ela precisa ter dados concretos, ele precisa ser fato real, mas em forma de meme. Então você vai escolher aí, diante de todas as notícias e internet, televisão e etc., você vai escolher um tema, você vai pesquisar sobre esse tema. Então, uma informação que você considere importante para que a sociedade saiba dessa informação, você vai fazer através de um meme que vai circular nas redes,
mas você vai desenhar esse meme em uma folha e anexar no seu portfólio, ok?